Estamos de volta com Salto para o Futuro. Durante algum tempo, os debates e ações de conservação dos sistemas ambientais foram pensados de acordo com a lógica de que a presença humana deveria ser evitada para garantir a plena recuperação desses espaços. Hoje, as políticas de conservação consideram a importância das comunidades tradicionais que integram o ambiente. Ou seja, para conservar um determinado espaço, é preciso também considerar culturas e saberes. E esse é um dos nossos assuntos na entrevista com a bióloga Lara Moutinho. Lara Moutinho é bióloga e especialista em ecologia social. Há 25 anos, as grandes discussões ambientais fazem parte do dia a dia da nossa convidada. E nesta conversa, nós vamos falar sobre como as novas concepções encaram o papel do ser humano nas ações e discussões em torno da conservação da natureza. Lara, é um prazer recebê-la aqui no Salto para o Futuro de hoje. Prazer é meu. Lara, quando o discurso ecológico começou a ganhar força, a principal ideia era da preservação de animais e recursos naturais. Hoje, quase 2 décadas passadas da Rio 92, né, aquela grande conferência, esse discurso avançou e também já aponta para a necessidade de se considerar o ambiente e as relações que os seres humanos constituem com esses recursos da natureza. O que essa perspectiva traz para o debate ambiental? Olha, eu acho que a gente pode dizer que nessa primeira década do século XXI, o debate foi muito ampliado. Se antigamente, há 30 anos atrás, se tinha uma ideia de que a natureza estava aí mesmo para servir ao homem, a qualquer preço, hoje eu acho que já existe um consenso de que as coisas não são bem assim, né? De que existem limites para esse uso, limites sérios, e isso é muito fruto do ativismo ambientalista. Se há 30 anos atrás mal se falava nas questões ambientais, você vê as primeiras denúncias de buraco na camada de ozônio, de aquecimento global, datam da década de 70. 40 anos depois, virou popular, né? Ficou essa coisa do aquecimento global, está pautada em todos os meios de comunicação, né? A gente pode dizer que o ambientalismo antigo pensava realmente que existia uma dicotomia entre cultura e natureza, sociedade e natureza. O homem era visto, e é visto ainda num consenso, como inimigo natural, né, do ambiente natural. Hoje a gente já pensa um pouco diferente, muito do fruto da luta do socioambientalismo, que tem mostrado que as culturas podem promover a diversidade biológica, né? E principalmente assim, os estudos de ecologia histórica mostram que na realidade a biodiversidade que existe no planeta, de todos os ambientes, ela é fruto de um manejo, né, de um homem tradicional que está aí dispersando espécies, né, levando uma espécie de um local a outro por centenas de milhares de anos. Então isso que a gente tem como natureza selvagem é na realidade manejado, é um ambiente natural manejado, é culturalmente formado, né? A gente pode dizer que natureza é cultura e cultura é natureza. Lara, o Brasil é considerado um país de megadiversidade e, de acordo com um texto seu que está disponível no nosso site, na publicação eletrônica, o Brasil é campeão absoluto de biodiversidade terrestre. Outra característica importante do nosso país é a diversidade cultural. O que é importante considerar? Por que é importante considerar toda essa diversidade de recursos naturais e de cultura quando se pensa nas grandes questões ambientais que estão em discussão atualmente? A gente pode dividir os humanos, de uma maneira bem simplista, em 2 grandes grupos. O que a gente chama de povos biosféricos, que são pessoas como nós, né? Nós estamos integrados nas cidades, no que a gente chama de civilização urbana industrial, e nós estamos ligados a uma rede global, né, de consumo e comércio. Então a gente não fica mais na dependência do ecossistema nem de seus ciclos e estações. Se a gente quer comprar cenoura, a gente tem cenoura o ano inteiro, basta ir no supermercado, seja aquilo que a gente quiser adquirir, porque se não tiver cenoura sendo plantada no lugar que a gente mora, a gente traz da Argentina, dos Estados Unidos, enfim. Então são populações que estão ligadas globalmente, né? E temos em contraponto o que a gente chama das etnicidades ecológicas, que são ainda grupos sociais que têm um modo de vida intimamente e interdependente do ambiente onde eles estão vivendo, desse ambiente imediato. Eles têm um modo de usar a natureza que não degrada, né, nem consome em demasia os recursos.
E eles nem trazem tecnologias estranhas ao ambiente, eles usam as tecnologias sociais locais, né? Sustentabilidade para eles não é nenhuma novidade. Não é uma novidade, é uma prática do cotidiano deles. Então, eu acho que depois aí de 300 anos, 400 anos aí desde a formação desse capital e desse modelo global de desenvolvimento econômico, né, que está sendo reproduzido aí em escala mundializado, a gente pode fazer um resgate desses modos tradicionais de vida que são mais simples e mais adequados, assim. Eles não têm essa ideia de usar em demasia e extrapolar esse uso, né, até esgotar os recursos da natureza. E a relação desses povos que você acaba de citar com a natureza já comprova que não se pode mais falar de ambiente sem falar de cultura. O grande convite que se faz hoje, e o principal, como uma estratégia inclusive de proteção da biodiversidade, é que a gente busque estreitar esses elos entre a diversidade cultural e a diversidade biológica, visando exatamente a conservação dos recursos naturais. E esse é também um dos grandes desafios, porque o modo tradicional de vida está ameaçado. Da mesma maneira que animais e plantas estão ameaçados de extinção, as etnicidades também estão ameaçadas, né? Veja que das 16 mil línguas que existiam quando Colombo descobriu a América, hoje só restam 6 mil e poucos. E sabe-se lá por quanto tempo. Então a tendência que a gente vê é esses grupos, essa diversidade cultural desaparecer, né? Na mesma velocidade que a diversidade biológica for desaparecendo. Então é muito preocupante, porque eu penso que a preservação, a conservação dessa diversidade cultural deveria ser também um programa de conservação da biodiversidade. A luta pela terra, pela posse da terra desses grupos tradicionais deveria ser um programa de conservação da biodiversidade. Porque é exatamente esses grupos sociais que mantêm essa diversidade, né? De uma maneira errônea, a gente vê muitas vezes ribeirinhos, populações tradicionais que estão no ambiente por centenas de anos, sendo acusadas de serem degradadoras, né? Quando na realidade eles não são os grandes empresários que estão consumindo tudo, né? Então a gente tem sempre que relativizar que homem é esse que é inimigo da natureza, né? Certamente não é um homem tradicional. E é interessante nisso que você acaba de dizer, porque essa perspectiva traz pela primeira vez, né, pelo menos para os leigos como eu, a ideia de que o homem é parte dessa natureza, né? Colocá-lo nessa biodiversidade, porque a gente está muito acostumado a ouvir falar em natureza, em biodiversidade, pensando em espécies animais, ou da flora, enfim, de espécies de plantas, enfim. E não, nós, seres humanos, somos parte dessa biodiversidade, parte importantíssima. Perfeito! Eu acho que é o desafio aí a gente ressignificar o que significa natureza, né? Não tenha dúvida de que existe esse conceito de diversidade biocultural como uma propriedade do ecossistema. O ecossistema faria passarinho, árvore e homem, etnicidades, cultura. Então, homem é natureza, né? Ele está inserido, ele seria um dos frutos desse ecossistema. E isso é um desafio, porque a gente normalmente, a gente fala meio ambiente, o ambiente já está partido ao meio, de um lado natureza, de outro lado cultura. E por isso que é tanto esforço a gente falar agora o ambiente, porque é o ambiente inteiro, onde está ali homem é natureza e natureza é homem também, né? Esse é um dos desafios, a gente pensar agora que nós não estamos separados, que nós estamos inseridos. Mas é que o homem de cidade, como o ambiente urbano é um ambiente construído, a gente tem uma selva de pedra, né, com os prédios, então a gente costuma ver no ambiente natural, o ambiente natural está lá, distante, e nós estamos aqui, Então, isso tem que ser trabalhado aí. É um desafio para os educadores, né? Fazerem esse reencantamento do olhar, esse reencantamento do mundo, essa reaproximação do homem com o seu estado de natureza.